Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Meus amigos. Também, claro, deixando aquele abraço especial para as mamães tricolores aqui do canal Hora do Flu. Também em especial a minha mãezinha, né, torcedora do Fluminense. Bom demais, minha mamãe Josane. Te amo. E para todas as mamães aqui, aproveita seu dia, né? Alô, os filhões também. Bora levar as véias para comer alguma coisa. Você é novinho, talvez, né? Sua mãe tá aí, dá um abraço nela, dá um beijo nela. E você, né, que infelizmente, né, já perdeu a sua mãe, vamos lembrar das coisas boas, né? Lembrar, recordar. Recordar é viver, né? Isso aí, meu amigo. Mas é isso. Feliz Dia das Mães para todas as tricolores aqui deste canal, tá bom? E, por favor, mande um abraço do Thiago da Hora do Flu pra sua mãezinha, tá? Fala que eu mandei um abraço e desejei ali um feliz Dia das Mães pra elas, beleza? Antes, por favor, clique no gostei, tá? Gente, agora eu tô com a regra, tá? Até hoje eu não tô mais aguentando arrebenta no like, sabe por quê? Porque parece que a gente tá vivendo um momento tão esquisito. Então quando as coisas voltarem a bombar, eu volto com a arrebenta no like. Mas clica no gostei, ajuda a gente aqui, por favor. Se inscreve aqui no canal, tá? Você que já faz parte do canal, muito obrigado. E vamos lá. Meus queridos, como sempre, né? Tá difícil trazer algumas informações pro Fluminense em relação a situações, né? Tipo assim, notícias boas, né? Porque por mim, eu queria trazer notícias maravilhosas. Galera, é isso que tá acontecendo. Mas assim, a situação não é boa e os números são preocupantes do Fluminense, tá? É isso que eu quero trocar aquela ideia com você, aproveitando aqui a postagem do Fred Sincero, né, que foi realmente muito sincero nessa postagem. Eu não tinha pegado os últimos, mas se a gente parar pra pensar, olha só, 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 15 gols sofridos. Esse é o momento que vive o Fluminense. E você reparar bem, as coisas começam a desandar após o Fla-Flu, de toda aquela polêmica do Fluminense ter aceitado o pedido do Flamengo. Né. Aí o Fluminense perde para o Flamengo, perde o Lúcio Acosta lesionado, depois perde para o Rivadavia dentro de casa. Por quê? Porque quando mudou o jogo, o Fluminense perdeu um dia de trabalho para o Rivadavia e também perdeu uma folga dos jogadores, né? Os jogadores iriam folgar no domingo, né? Acabou que os jogadores ficaram sem folgar no domingo. Ficaram com um dia a menos para poder treinar e acabou perdendo por Rivadavia também. Depois o Fluminense vence o Santos, né? Até porque, mas na base da loucura. Aí a gente tem um empate com o Operário, que também foi ruim. Vence o último do Campeonato Brasileiro, né, que é a Chapecoense, e foi tranquilo. Nenhum desses jogos aqui foram tranquilos, nenhum. Aí depois a gente tem Bolívar, perde na altitude, Beira-Rio, perde pro Internacional no Beira-Rio, onde a gente já não perdeu pro Internacional não sei quantas décadas, né? Aí Rivadavia lá, quase perde também, mas no finalzinho JK. E ontem o Fluminense empatou com o fraco Vitória, essa é a verdade. Então assim, a situação do Fluminense é horrível, os números são muito preocupantes, né? Até o Gabriel Amaral fez uma piada aqui, ó. Essa estatística é você que tá dizendo. Se você não tem fé, o problema é meu, né? Fazendo a referência à fala do... Deixa eu ver aqui, se tem como botar para vocês ouvirem. Muy mal en la Libertadores y la realidad es que quedan 3 partidos y depende de nosotros. Depende de nosotros. Então assim, o Zubeldia falando que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Naquela época ali dependia só dele, né? Hoje o Fluminense precisa vencer o Bolívar por 3 gols de diferença. A pergunta é, o Fluminense tem produzido pra isso? Eu vi muita gente falando, não, mas o Fluminense fez um bom jogo contra o Vitória. Eu vou discordar? Eu posso discordar? Posso discordar? Porque bom jogo pra mim é mete 2, 3 e acaba com o jogo. Que bom jogo é esse? Que tu termina empatado? Que bom jogo é esse que você cria e não faz o gol? Pra mim não importa. Desempenho, ele tem que ser com certeza analisado. O quanto que o Fluminense está desempenhando dentro de campo. Agora, se esse desempenho também, o Fluminense vive no fim das contas empatando por um Vitória, não importa o desempenho. Esse desempenho tem que apontar para alguma coisa. E olha aqui,
A gente tá falando de um jogo, não. Se fosse um jogo, seria injusto. Nós estamos falando de 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Esse aqui é um recorte de 10 jogos onde o Fluminense tá mal. Então, assim, 10 jogos. 10 jogos já é um fechamento, gente. Já dá pra gente ver, né? Que o desempenho não tá adiantando de muito, né? Então, assim, eu acho que bom jogo, a gente tem que fazer... o Fluminense fez um bom jogo. Ganhou de quanto? 3-0? 3-1, porque sempre vai tomar um gol. É a zaga horrível. Mas, assim... foi um bom jogo. 3-1. O Fluminense atacou, o Fluminense foi inteligente. Bom jogo. Agora, o Fluminense jogou bem. Aí, toma a virada do Vitória e jogou bem. Jogou bem quem? Quem jogou bem? Então, poucos jogadores. JK jogou bem, o Lúcio Acosta jogou bem, na minha visão, né? Então, assim, esse negócio de bom desempenho também, até onde isso vai? Até onde vai? Ai, perdeu, mas, pô, tu viu os toques de letra? Você é louco aqui de letra. Quase golaço. Pô, quase golaço não me importa, gente. Quase golaço. Quase ganhou. Quase, pô, Deus me... é o time do quase, né? É tão o time do quase que o Serna ontem, o Serna também, ele tá querendo me deixar careca, né? Olha o que o Serna falou. Serna, atacante valoriza empate em casa, tô aqui no Netflu. É sempre um resultado positivo não perder. Aí é isso aí mesmo. É isso aí. É isso aqui. Perfeito. É isso que aí faz sentido. A galera, não, mas o Fluminense jogou bem contra a Vitória. Pô. Bola não entrou. Então, não entrou por incapacidade dos jogadores. Então, não jogou bem, gente. Jogar bem... Vamos botar uma regra? O Fluminense jogou bem. Pô, 2-0. O Fluminense jogou bem, venceu bem. Agora, o Fluminense jogou bem, terminou empatado, tomando virada do Vitória, sendo salvo no último minuto com gol de... Pô, aí não. Aí não existe esse jogar bem. E essa visão de desempenho, não, as coisas estão bem, estão ótimo. Essa visão aqui, por que tá bem? Sabe o que é tá ruim pro Fluminense, pelo jeito? É tá brigando pra não cair. Infelizmente é isso aí. Porque eu levo em consideração isso, tá? Porque assim, se tu falar, pô, o Fluminense tá brigando pelo título... E o Fluminense faz 10 jogos, um recorte de 10 jogos como esse que a gente tá falando aí, sendo que um dos principais resultados negativos são na principal competição que é a Libertadores, esse treinador tem que ser demitido. Por quê? Porque a nossa visão não é que, não tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, não. Nossa visão é, não estamos conquistando os pontos para ser campeão. Porque o objetivo é ser campeão. Então o objetivo é igual o que o Serna tá falando aqui, é não perder. Não perder já tá bom. É sempre um resultado positivo não perder. Para manter a confiança. Que confiança! Que confiança? Aonde? Em que lugar que está essa confiança? Ou você acha que o Serna... Deixa eu te perguntar. Tu acha que o Fluminense saiu maior ou menor do jogo contra o Vitória? Então essa visão é medíocre. Médio. É uma visão médio. De tipo assim, tamo ali com 26 pontos, tamo longe da zona do rebaixamento. Pô, as coisas estão bem. Pô, vocês estão muito chato. O Fluminense tá lá em cima. Não, estamos quase sendo eliminado da Libertadores, Copa do Brasil. É uma loucura, vai ser o jogo que é o próximo jogo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a gente tá bem. Vamos lá, só pra você entender. O jeito que eu vejo o Fluminense. Talvez eu esteja errado. Talvez possa ser que eu não vejo o Fluminense do jeito certo. Mas o jeito que eu vejo o Fluminense é o Fluminense brigando pelo título. Gente, eu sei que pra vocês que viram, né, pra muitos... Thiago, mas eu vi o Fluminense na Série C. Eu vi o Fluminense, né? É aí que tá. Eu acho que a gente precisa determinar o que a gente espera, né? Porque eu vejo que muita gente cola com o Serna. Não, tá tudo bem. Pelo menos a gente não perdeu, beleza. Mas, gente, eu me tornei Fluminense numa época muito diferente. Que foi uma época vitoriosa. Então, eu me acostumei a ver Fluminense campeão de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. E desculpa, mas eu vejo o Fluminense assim.
como o time que entra pra ser candidato ao título. Eu não vejo o Fluminense pra ser um coadjuvante. Ah, o Fluminense ali no meio da tabela, tá tudo bem. Eu acho horrível. Por isso que os resultados da Libertadores recentes vêm me causando muita preocupação. Porque, eu quero o Fluminense ser campeão da Libertadores esse ano. Gente, como assim? Não vai ser campeão da Libertadores? O Fluminense aí não vai passar nem da fase de grupos. Então, assim, infelizmente, parece que não é só o Serna que tem essa visão. Porque se até agora não houve nenhuma alteração ou mudança no Fluminense, o que a gente pode esperar? Mas é isso, até agora está mantido no cargo o Zubeldia, né? E não parece que vai mudar não, tá? Não parece que vai mudar não. Tem até o Desimpedidos fazendo uma piada aqui, ó. Em algum lugar o Dorival sorri, né? Aí tá aqui, tricolores esperando quem troca de técnico antes, né? Aí o Dorival, aí tem um que botou aqui, ó, Dorival já esperando a ligação dos tricolores, né? Eu vou ser muito honesto pra vocês. Muito honesto. Eu prefiro o Dorival. Eu acho o Dorival mais treinador que o Zubeldia. Thiago, por quê? Pega o que o Dorival já conquistou. Dos brasileiros, dos técnicos brasileiros, Dorival sempre foi um dos que eu mais gosto. O problema é que ele não vem pro Fluminense de jeito nenhum, né? Sempre que o Fluminense procura ele nunca pode, nunca. Então, assim, não sei se seria uma opção. Agora, Zubeldia, vamos ver. Torço, tá? Não acho que eu não torço, não. Pô, não vejo a hora de chegar aqui e falar assim, caramba, aí, Fluminense tá jogando muito com o Zubeldia. Pô, Zubeldia, parabéns, tirou onda, Fluminense tá melhorando. Pô, mas assim, são 10 jogos, gente. Eu tenho que esperar o quê? 20, 30, 40 jogos? Eu não sei se o Zubeldia tem essa capacidade. Uma coisa é tu fazer o time jogar bem. Outra coisa é você viver uma crise e fazer esse time voltar a jogar bem. Coisas que, tipo, o Abel Ferreira faz muito bem, né? Eu não sei se o Zubeldia tem essa habilidade, essa skill. Eu não sei. Se ele tiver, pô, maneiro, que bom. Mas vai arriscar? Parece que sim, né? Porque, tipo assim, parece que é só crise se o Fluminense estiver brigando pra não cair. Meio de tabela, lá em cima, tá, a gente que chora à toa, a gente que é muito chato. Então é isso, mas é o que eu falei, acostumei a ver o Fluminense campeão. Então, assim, números preocupantes, tá? Números preocupantes aí do Fluminense na temporada. E a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Não mais isso. E Serna, pelo amor de Deus, né, Serna? Poxa, Serna, tu quer me irritar, né? Mas é isso. Beijo no seu coração. Alô, mamães! Um beijo pra você. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.